Olá, turma! Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, você irá realizar a atividade com o emprego de onde e aonde, e irá fazer a produção de uma tabela. Irá realizar as atividades nas páginas 104 até a página 108. Página 104. Emprego de onde e aonde. Observe as frases a seguir. Onde você mora? Aonde você vai? Não sei aonde ir. Não sei onde fica a loja. Letra A. Quais frases indicam um lugar fixo? Você vai responder com as letras. É a frase A? É a frase B? É a frase C? É a frase D? Letra B. Quais frases indicam o movimento de um lugar para o outro? Você vai indicar quais são as frases também pela letra. Ao empregar as palavras onde e aonde, é comum haver dúvida. Veja quando usar cada uma delas. Onde indica um lugar fixo, que dá a ideia de permanência. Vem acompanhado de verbos que indicam estado. Ficar, estar, permanecer, etc. Exemplo. Onde fica o escritório? Aonde? Dá a ideia de movimento em direção a algum lugar. Geralmente vem acompanhado de verbos que indicam deslocamentos. Ir, chegar, dirigir-se, etc. Exemplo. Aonde você vai hoje? Número 8. Complete as frases com as palavras onde ou aonde. Letra A. Você quer ir. Letra B. Fui visitar o lugar. Nasci. Letra C. Você ficou durante a confraternização? Letra D. Não sei. Está o presente que ganhei. Letra E. Conte. Você vai levar isso. Letra F. Informe. Você está e você vai depois. Página 105. Você escreve. Entrevista registrada em tabela. Nessa seção, você vai aprender a construir uma tabela simples. Para isso, realize uma entrevista com familiares e amigos, para descobrir se eles possuem conhecimentos sobre as espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Planejando o texto. O que vou escrever? Entrevista registrada em tabela. Sobre o quê? Espécies em extinção. Para quê? Conhecer melhor as pessoas com quem convivo e poder compartilhar informações. Para quem? Colegas da sala. Como será a produção? Individual. Número 1. Você irá fazer uma entrevista sobre o tema de extinção das espécies. Depois irá registrar as informações em uma tabela, acompanhada de um texto sobre as informações coletadas. Durante a entrevista, anote as informações para em seguida montar a tabela. Você precisará decidir quais perguntas farão parte da entrevista. Devem ser 3 perguntas com respostas de sim ou não. Escolher 5 pessoas, entre amigos e familiares, para responderem à entrevista. Descobrir quantas linhas e colunas a sua tabela deve ter. Observe quantas pessoas serão entrevistadas e quantas perguntas você fará. Criar um título para a tabela. Observe uma possibilidade de pergunta para a entrevista no exemplo a seguir. Essa pergunta é só um exemplo. Se você quiser, pode utilizá-la. Você sabia que há animais correndo sério risco de serem extintos? 2. Agora chegou o momento de fazer a entrevista. Faça as 3 perguntas a cada um dos entrevistados e anote sim ou não de acordo com a resposta dada. Enquanto entrevista, anote no caderno todas as informações coletadas. Na página 106, você tem um modelo de como realizar a sua tabela. Depois de elaborar a tabela, escreva a seguir um pequeno texto com as informações que foram coletadas na entrevista. Lembre-se que seu texto não é um relato e deve estar na terceira pessoa do plural. Lembrando que a terceira pessoa do plural, eles. Na página 107, você vai revisar o seu texto. Observe os pontos a seguir e marque com X, sim ou não.
1. O número de colunas e linhas está correto? Você vai marcar sim ou não. 2. O título está de acordo com as regras estabelecidas? Marque sim ou não. 3. Todos os campos foram preenchidos? Marque sim ou não. 4. O espaço está adequado para as perguntas? Marque sim ou não. Editando o texto. Depois de revisar o texto e a tabela, reescreva-os no anexo 1 da página 119, corrigindo os possíveis erros. No anexo, a malha quadriculada irá ajudá-lo a fazer as linhas da tabela sem dificuldades. Faça a tabela no maior tamanho possível. Leia na página 108 as dicas de como fazer uma boa apresentação de trabalho. Neste momento, não há possibilidade de apresentar o trabalho para a turma, mas em nossa próxima aula você poderá estar fazendo a leitura do seu texto. Este é o anexo onde você irá montar sua tabela. Nessa primeira parte, você vai fazer um pequeno texto com o resultado da sua tabela. E nessa parte quadriculada, você irá montar a tabela. Esse é o modelo da tabela para a sua entrevista. Nesse espaço, você vai anotar um título para a sua tabela. Você vai criar um título. Aqui nesse espaço, você vai escrever a pergunta. Serão 3 perguntas. Aqui você vai anotar o nome da pessoa que você vai entrevistar. 3 pessoas. Você vai ler a pergunta para ela e ao final você vai anotar o que ela vai responder, sim ou não. A resposta sempre tem que ser sim ou não.